Bom dia. Tem alguém acordado aí? Bom dia, professor. Bom dia, Raíssa. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Oi. Isso aí. Bom dia, Mário, também. Bom, pessoal, espero que vocês estejam preparados. Hoje, provavelmente, é a nossa última aula sobre teoria geral da Constituição. A gente vai ter duas aulas ainda, talvez daqui umas duas aulas, não sei ainda, não pensei exatamente como a gente vai fazer, mas já é sempre importante começarmos já a discutir isso. Hoje é a nossa última estrutura geral das teorias das constituições, antes da gente entrar em direitos e garantias fundamentais. Ainda tem duas coisas da teoria geral das constituições, dois elementos autorais, dois livros que eu gostaria de discutir com vocês. Ainda fazendo parte, de certa forma, das teorias das constituições. Entretanto, normalmente, como que acontece isso? Normalmente, esses dois livros são dados em forma de seminário para vocês, né? São dados em forma para que vocês façam um trabalho, uma leitura e apresentem e discutam esse livro em sala. Eu até gostaria de fazer isso porque vocês estão cada aula mais quietos, né? E eu já começo a ficar angustiado com esse silêncio de vocês. Mas também ponderando, vocês estão com um trabalho longo e dificultoso. Se fosse lá para o terceiro ano, eu ia falar que vocês tinham que fazer mesmo assim. Mas como vocês ainda estão no primeiro semestre, eu dei um trabalho bem longo e bem trabalhoso para vocês para pegar os dois bimestres. Eu acho, eu ponderando, acho que ainda não é o momento, talvez, de eu já socar mais um seminário em vocês, né, com dois livros. Então, eu mesmo vou fazer essa apresentação, né? Nessa vez, excepcionalmente dessa vez, porque vocês já estão fazendo um trabalho um pouco mais puxado, né? Então, provavelmente aí, não sei se já na próxima aula, daqui a algumas duas aulas, a gente ainda vai falar de mais esse elemento da teoria das constituições, né? Mas já adiantando, né? Essas duas obras que a gente vai ainda precisa estudar da teoria das constituições fazem parte do neoconstitucionalismo, né, daquilo que a gente chamou de neoconstitucionalismo, que eu prefiro chamar de constitucionalismo principiológico, né, que são dois autores, dois livros bem curtinhos, mas de extrema importância para o direito. Então já passo para vocês irem cuidando de fazer as leituras ou pesquisas de vocês sobre isso, né? Dois livros, os dois, é, por coincidência, são da mesma editora e os dois são traduzidos pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, né? Os dois são da Sérgio Antônio Fabres no Brasil, né? Perdão. E também são livros indispensáveis para a leitura do estudante de direito e do jurista, né? O primeiro é do Conrad Hesse, né, no livro A Força Normativa da Constituição, né, aqui traduzido pelo Gilmar Mendes, né? Ele é bem curtinho, vejam vocês aqui, né? Isso aqui é também bibliografia básica de qualquer curso de teoria geral da Constituição. E o outro é do Peter Haberlin, Hermenêutica Constitucional, né? Isso aqui também faz parte também da Sérgio Antônio Fabres, né? Vocês veem que até a capa é igual. Eu estou procurando, porque assim, a compra deles, como eu falei,
é importante, né? Ter ele, ler ele, a compra não, né? Ter ele é importante, fazer a leitura dele é importante, mas ao mesmo tempo também, né, quer ver, ó, ao mesmo tempo também até encontra num valor bem barato, viu, pessoal? Vejam, eu tô vendo aqui que na Amazon, sempre levo por referência a Amazon, né? Porque a maioria de vocês tem Prime, etc. E tá novo, claro que vocês podem comprar ele também usado, né? Mas na Amazon hoje ele tá R$ 20 e tá no Prime. Tá? E a força normativa do Peter Haber, tá? Força normativa da Constituição. E o do Conrad Hess, na Amazon também tá R$ 20 no Prime. Então na compra dos dois aí, você vai gastar aí R$ 40 nos dois. Eu ainda não encontrei eles PDF, tá? Não encontrei. Mas se for o caso aí, se vocês quiserem ter, mais uma das bibliografias básicas do direito constitucional, né? Passando para vocês desde já aí que nas próximas aulas, muito provavelmente a gente vai discutir essas duas obras. Certo? Normalmente esse trabalho seria feito por forma de seminário, mas nesse ano vai ser diferente por conta do trabalho excepcional que vocês estão fazendo, trabalhoso, de fichamento de um livro todo, né? Daí sim, talvez, do mais importante, do concurso livro do direito constitucional e do direito moderno, né? Da teoria pura do direito. E daí, fora esse, porque esse nem entra numa classificação, dos demais, os tantos livros, eu entendo pelo Haber e pelo Hess como dois das obras aí mais importantes do direito constitucional também. Certo? Então, beleza. Então, vamos já chegando a nossa discussão. Hoje eu acho que a nossa discussão até que não é das mais demoradas, né? Nossa discussão hoje ainda sobre elementos constitutivos, elementos de Constituição, né? Só que aqui eu vou fazer um trabalho já um pouco diferente com vocês nessa última aula da teoria da Constituição, né? Sobre elementos da Constituição, a gente já vai falar deles dentro da Constituição brasileira, porque agora a gente já vai fazer uma ponte para a nossa discussão sobre a Constituição brasileira, né? Daqui a poucas aulas a gente já vai estar sobre o texto constitucional de fato, né? Sobre o texto constitucional do Brasil. Então, a gente já vai trabalhar esses elementos aqui numa perspectiva já da Constituição brasileira, já com o exemplo dela, já não pensando tanto mais nas constituições gerais do Brasil, né? Mas vamos nessa, né? A gente pode pensar da seguinte forma, meus caros, né? A gente pode pensar que a gente vai ter todo um aparato constituinte, né, sistematizado em qualquer Constituição, seja escrita, seja não escrita, seja todas aquelas instrumentalizações que a gente viu na aula passada, né? Mas ainda assim, esses elementos apresentados aqui, eles podem estar ou não estar, né? Só que a gente vai ter uma clareza da seguinte forma, se a gente for falar de reforma geral. Esses dois elementos aqui, elementos orgânicos e limitativos, vão estar presentes em qualquer estrutura constitucional, né? Os demais não necessariamente, né? Só que os demais, eles estão presentes na Constituição brasileira, né? Então aqui são tópicos, títulos, os quais a gente pode identificar o organograma da Constituição do Brasil, né? Por essa estrutura aqui, a gente consegue já observar o organograma da Constituição brasileira, né? Então vamos já pensar. Meus caros, ó, se a gente for dividir a Constituição brasileira, né, a Constituição brasileira, a gente pode dividir da seguinte forma. Vamos até escrever juntos aqui para ficar interessante para todos nós.
A Constituição brasileira ela vai ser dividida da seguinte forma. Ela vai ter o preâmbulo, né, um texto anterior às normas de fato. A gente vai ter o título 1, que vai do artigo 1º ao artigo 4º. Primeiro saiu errado aqui. Do artigo 1º ao artigo 4º. E nesses artigos a gente vai discutir princípios fundamentais do Estado. Então a gente vai tratar de princípios de uma estrutura, da base sólida fundamental do Estado. No título 2, que vai do artigo 5º ao artigo 17º, a gente vai trabalhar com direitos e garantias fundamentais do ponto de vista individual, dos direitos individuais. No título 3, a gente vai trabalhar com a organização do Estado. Tem que colocar aqui, né? Que isso aqui vai do artigo 18 ao artigo 43. Que vai falar daquilo que a gente já falou, que é elemento constitutivo natural, que é a organização do Estado, né? Também, tecnicamente, fazendo parte da organização do Estado, né, do artigo 44 ao artigo 135, né, também faz parte da organização do Estado, mas o Estado brasileiro separa essas questões por forma didática, né, que vai ser a organização dos poderes. Aqui, no caso, poder legislativo, judiciário e executivo. O título 5, né, a gente vai ter a defesa do Estado, a defesa institucional, né? Estado e instituições. A defesa, os mecanismos de defesa do Estado. Né? No título 6, a gente vai ter tributos e orçamento. No título 7, a gente vai ter a ordem econômica e financeira. No título 8, eu não coloquei os artigos, né? É sempre importante. Apesar de não ser... A defesa está no artigo 136 ao 144. Os tributos estão do artigo 145 a 169. A ordem econômica está dos 170 a 192. Então, agora sim, no título 8, aqui do artigo, para eu não esquecer de colocar, 193 ao 232, a gente vai ter uma questão bem interessante aqui, que é a organização da ordem social. A organização social, a possibilidade da própria sociedade ter suas formas institucionais e constitucionais de organização. No título 9, que é do artigo 233 ao 250, a gente vai ter das disposições constitucionais. Eita, o que eu estou apertando de errado aqui? Constitucionais gerais, normas gerais, né? E a gente ainda vai ter como norma constitucional ali logo depois da Constituição a ADCT, que é o Ato de Disposições Constitucionais
transitórias, que basicamente é um elemento normativo para funcionar ali entre as constituições, a Constituição anterior à nossa, a Constituição de 67 e a de 88, né, para ajudar essa fundamentação. Essa vai ser o organograma temático da Constituição em geral. Obviamente que isso aqui vocês vão ter durante 2 anos aí, em direito constitucional, não só esse ano, mas esse vai ser o fundamento geral da Constituição, certo? Então, a Constituição Brasileira de 1988, né, a Constituição Brasileira de 1988, vai se dividir dessa forma, que essa vai ser a sua organização. Então, como que a gente pode ver elementos de fundação constitucional aqui? Então, primeiramente, a gente pode falar de elementos orgânicos, né? Elementos orgânicos presentes na Constituição são aqueles elementos que vão tratar do Estado e do poder, né? Elementos de Estado e poder, né? Vejam só que interessante. A exemplo, né, obviamente, a gente vai ter aqui o título 3, Organização do Estado, né? O título 3, ele vai tratar principalmente, como elemento orgânico, da formação, instituição, né, e organização do que é público, né? Ele vai tratar da forma Estado, né, como um organismo, distribuído. Então, ali do artigo 1843, que vai estar dessa forma, ele vai trazer para a gente uma setorização, uma legitimação daquilo que a gente pode chamar de instituições de Estado, né? Instituições de Estado. Aqui vão entrar os poderes, mas os poderes vão ser deixados de lado por um momento, né? Até o artigo 135, os poderes vão ser previstos, mas mais que os poderes, a gente vai ter as instituições, né? Instituições de poderes, né? Bom, veja que interessante. As instituições de poderes, né, essas instituições, elas vão ser formadas como organismos estatais. Por isso que a gente vai estar nos elementos orgânicos. O que são as instituições? Bom, as instituições são os elementos diretos de atribuição de poder. Por exemplo, no Poder Executivo, quais são as instituições do Poder Executivo? A gente tem várias, mas uma delas, por exemplo, em âmbito federal, são os ministérios. Os ministérios são instituições, né, do Executivo, assim como a título de exemplo. O Itamaraty. O Itamaraty é uma instituição do Poder Executivo, certo? As comissões no Poder Legislativo, Comissão de Constituição e Justiça, etc., são instituições do Poder Legislativo. No Poder Judiciário, os próprios juízos, os próprios tribunais são instituições do Estado. Essas instituições, elas são, obviamente, regidas pelo artigo 44 e 135, ou seja, a organização dos poderes, que também são elementos orgânicos. Mas qual que é a diferença aqui? Por poderes, a gente vai trabalhar com a tripartição, executivo, legislativo e judiciário. O artigo 44 e 135, ele vai tratar desses poderes em si, como que esses poderes são constituídos no Brasil. O artigo 1843, ele vai trabalhar como as instituições, como esses departamentos representativos do Estado vão fazer o Estado funcionar, né? Então, apesar da organização do Estado e da organização dos poderes serem muito semelhantes, a Constituição brasileira, serem, ou seja, elementos orgânicos, elementos que fazem o Estado, a ficção do Estado tomar corpo, funcionar, né? Ainda assim, a gente vai ter todos uma separação temática, uma separação conceitual, em que, por poderes, a gente vai ver as funções, as obrigações de cada poder, né, os deveres de cada poder, e na organização a gente vai ver a fundamentação institucional, né? Tudo aquilo que é público se torna institucional e organizacional. A Petrobras
vai ser organização? Por enquanto é, né? Por enquanto é. Também é a Caixa Econômica Federal, também é autarquias federais, né? Fundações, esses elementos estão presentes em organismos públicos. Então, tudo aquilo que é público e organizacional vai estar dentro da organização do Estado, diferente da estruturação dos poderes. Então, esses dois elementos, certamente, eles vão estar ali nessa fundamentação, né? Bom, não só isso, né? Aqui em defesa, a gente vai ter algumas instituições, ou seja, organização do Estado, separadas aqui em defesa. Então, ela não vai ser totalmente fundada nisso, né? Mas a gente vai ter ali, né, nesse título, né, no título 5 da defesa, por exemplo, as Forças Armadas, né, e segurança pública. São instituições também, correto? Sendo instituições também estará ligado a elementos orgânicos. Por quê? Apesar, elas estão ligadas à defesa do Estado. Entretanto, são instituições também que fazem o Estado funcionar, principalmente em tempos de guerra, em tempos de necessidade de defesa. Certo? Entendem isso? E por último, também, em organização do Estado, a gente tem, dentro aqui dos tributos e do orçamento. Ué, por quê? Óbvio, gente, se o Estado é uma ficção pública, o orçamento público e a tributação também fazem parte da organização e do organograma do Estado. Então, tributo e orçamento, né, taxas, impostos, orçamento público, também vão ser elementares para a organização, para a autopoiese estatal, para esse elemento orgânico do Estado. Vocês conseguem compreender isso? Alguma dúvida? Algum comentário? Sobre os elementos orgânicos? Bom, então tá. Vamos então mudar nossa estrutura. Vamos para os elementos limitativos. Os elementos limitativos. O que quer dizer elementos limitativos? Veja que interessante. Em cima, a gente tem os orgânicos, aqueles que fazem o Estado funcionar, trabalham no Estado como organismo, certo? Agora, a gente tem aquilo que limita o Estado, né? Quanto ao Estado, né, os elementos são negativos quanto ao Estado, ou seja, são limitadores quanto ao Estado. Mas, por outro lado, eles são positivos quanto ao cidadão. Então, é um emaranhado de normas que ele vai limitar o Estado, porém, ele vai dar direitos, ele vai dar garantias ao cidadão, né? Então, obviamente, quando a gente vai falar aqui do título 2, Direitos e Garantias Fundamentais, cadê minha flechinha? Aqui. A gente vai estar falando de elementos limitativos, né? Claro, aqui a gente está manifestando normas que vão que vão compor, né, os elementos de direitos e garantias fundamentais. Aqui seja direitos individuais, direitos coletivos, a gente pode falar aqui de direitos de nacionalidade, a gente pode falar aqui de direitos políticos, de direitos democráticos, todos os direitos que atingem o indivíduo nacional, né, o indivíduo no território nacional. Né? Então aqui a gente está falando
que ele vai limitar a atuação de poder, os elementos próprios presentes nos elementos orgânicos, ele vai limitar a atuação de poder sob a perspectiva de fundamentos de cidadania, né? Então, os fundamentos de cidadania, eles vão compor, né, os elementos limitativos, justamente porque toda a Constituição dá poderes ao Estado, mas tira poderes do Estado em relação àquilo que o Estado deve prover e garantir, ou ainda não interferir nas relações sociais, nas relações de cidadania. Então, claro, aqui vão ter tanto os elementos limitativos, eles vão estar ligados ao Estado prover, eles vão estar ligados ao Estado garantir, né, ou ao Estado não interferir em termos de direito. Por isso que limita. Porque, mas prover uma ação. É uma ação, mas é uma obrigatoriedade. É uma obrigatoriedade. Garantia, né, garantia é uma manutenção de direito. E a não interferência é um direito omissivo, é aquilo que não compete ao Estado fundamentar. Oi, Zé, pode dizer. Será que você pode dar um exemplo só para ficar melhor, por favor? Eu não entendi, falhou um pouquinho seu áudio. Fala de novo, por favor. Será que tem como você dar um exemplo desses elementos limitativos só para a gente ficar um pouquinho melhor? Sim, claro. Vejam, por exemplo, saúde pública, SUS. O SUS é um elemento orgânico, certo? É uma instituição do Estado. Só que a universalidade do SUS, ou seja, se você hoje, Rosane, mesmo tendo plano de saúde, mesmo tendo condições de pagar uma saúde privada, você procura o SUS, o Estado não pode se negar a te prover saúde pública. Então, o Estado ele é obrigado a te dar, independentemente do orçamento dele. Independentemente da função orçamentária do Estado, ele é obrigado a te prover saúde pública. Então, ele vai ter que te dar saúde pública, independentemente de quem você seja. Mas o Estado não tem dinheiro. O Estado não vai te dar esse tratamento porque ele não tem dinheiro, não está dentro da lista do SUS. O que você vai fazer? Você vai falar, ok? Não, você entra com uma ação e o Estado vai ser obrigado a te fornecer esse tratamento. O Estado tem que te prover esse tratamento. Esse é um exemplo, por exemplo, de elemento limitativo do Estado, né, quanto a prover. Né? O Estado tem o SUS, é uma instituição dele, mas ele não pode fazer o que quiser com o SUS. Ele vai ter que prover para você. Bom, outro exemplo. Né? Você tem uma garantia fundamental, por exemplo, de liberdade de liberdade de expressão, manifestação do pensamento. Né? O Estado ele deve te garantir essa liberdade. O que significa o Estado garantir essa liberdade? O Estado não pode se censurar, e ele tem que te dar os meios, inclusive, para defesa, no caso você, por exemplo, seja processado por alguém que se sentiu ofendido por o que você disse. Né, acho que vocês conseguem conceber isso, né? Liberdade de expressão, ela não significa que ninguém pode te processar porque você falou um negócio e a pessoa não gostou. Né? A liberdade de expressão ela está relacionada ao Estado. Né? O Estado deve garantir a sua liberdade de expressão. O Estado não deve te censurar, o Estado brasileiro não deve colocar. Entretanto, o Estado brasileiro ele tem essa obrigação de garantir. Você falou um negócio que ofendeu uma pessoa, a pessoa vai te processar quanto a isso. O Estado vai te dar meios, ele vai garantir que a liberdade de expressão seja uma das fundamentações da sua defesa. Claro que daí a gente já parte para direitos individuais. Mas a grande questão é o Estado não pode censurar. O Estado vai ter uma obrigatoriedade. Eu falei mal do Estado. O Estado, por mais que não goste, ele vai ter que garantir a sua fundamentação de expressão. Então a gente tem um elemento de garantia
limitativa do Estado. Mesmo que o Estado não goste, ele vai ter que garantir, né? Outro exemplo. Vamos pensar da seguinte forma. Você quer constituir uma empresa. Você constituiu uma empresa. E essa empresa, ela é concorrente direta você construi um banco e ela se torna concorrente direta da Caixa Econômica Federal, né? E tira os lucros da Caixa Econômica Federal. Bom, o Estado não pode interferir, porque na iniciativa privada o Estado não pode interferir, né? Até um tempo atrás a gente ainda tinha estatização das coisas, né? Existia ainda, antes de 88, né? Existiam empresas privadas que viravam públicas, é o caso da UEM, por exemplo, né? Agora a gente já tem uma proteção quanto a isso. O que é privado, é da iniciativa privada, o Estado não pode interferir, né? Não fica a condições do Estado, né? O Estado não pode interferir nisso. Também limitando o poder do Estado. Todos esses elementos, Rosane, vão ter exceções, mas as exceções são bem específicas. Por exemplo, aqui na interferência vai ser a desapropriação de imóvel. Por exemplo, por necessidade pública, alguém desapropria a casa que é sua. A grande questão é que ainda se torna um elemento limitativo, o Estado não vai deixar ser livre, porque vai ter que indenizar, tem todo um procedimento de indenização e todo um procedimento que cumpre a indenização não só do imóvel, mas da perda do bem também. Então, ainda se torna um elemento limitativo, né? Nas garantias também, existem aí ponderações que o Estado pode fazer de limitação de garantia, só que ele nunca pode ser uma integral, sempre deve vir acompanhado com outra garantia. Mesma coisa no provimento. Mas, em geral, quando a gente fala em direitos e garantias individuais, o Estado ele vai sempre ser limitado porque a ação, a omissão, né, ou a garantia, elas vão acontecer independente do orçamento e da vontade do Estado. Elas vão acontecer por qualquer razão. Deu para entender assim? Mais alguém? Professor, esse elemento ele é ligado juntamente àquela preservação da dignidade humana? A dignidade humana ela está dentro dos elementos limitativos, né? Porque a dignidade humana está dentro de direitos e garantias fundamentais, né? Ela está dentro de direitos e garantias fundamentais. A dignidade humana é uma garantia, é uma das garantias, né? Então, a dignidade humana é uma garantia norteadora, né? Então, qualquer uma das instituições vão ter que ter elementos de garantia de dignidade, né? Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei agora da desapropriação de imóvel vai ter que seguir os parâmetros da dignidade humana, por isso que vão ter que ter indenizações. Penitenciária, por exemplo. A penitenciária é uma instituição, né? O elemento orgânico. É um dos elementos orgânicos do Estado, são instituições. Só que elas também têm que preservar dignidade ainda, ou seja, é um elemento orgânico, faz parte da organização, mas mantém-se a limitação quanto à dignidade. A dignidade é uma das garantias, né? Normalmente o Estado não provém dignidade, né? A dignidade não é algo que o Estado provém, é uma consequência de garantia. Muitas coisas, para garantir a dignidade, deve ter necessidade de provimento, né? Um exemplo, Mário, é, por exemplo, a questão recente agora do auxílio, né, durante a pandemia, né? O auxílio durante a pandemia, ele vem como um provimento, ele vem com o Estado provendo, ou seja, o Estado vai ter que prover, ou seja, abaixar seu orçamento, retirar do orçamento, para garantir, ou seja, um provimento de garantia, para garantir a manutenção de determinados direitos, né? Para manutenção da própria, por exemplo, da própria dignidade, né? Para manter essa própria garantia. Você percebe que isso é negativo ao Estado. Não estou falando que o Estado é mau e não quer fazer. Não, a questão é que é negativo, porque o Estado, como instituição, ele vai ter que agir negativamente contra sua organização, então ele vai tirar do orçamento, tirar do dinheiro público e colocar em um lugar, né, para uma obrigatoriedade de manter direitos. Mais alguma coisa? Beleza, então. Vamos. Então. Cadê? Aqui. Ok.
Então, a gente ainda tem agora, já mais próprio da Constituição brasileira, também elementos sociológicos. O que são elementos sociológicos? Eles são parecidos com os limitativos. Tá? Eles são parecidos porque eles também são negativos contra o Estado, eles também vão fazer o Estado prover, garantir ou não interferir alguma coisa contra a população. A diferença é que aqui eles se colocam não numa interpretação ampla como os elementos limitativos, né? Não numa interpretação ampla como os elementos limitativos, mas eles vão se apresentar numa interpretação um pouco mais objetiva. Eles vão ser trazidos na Constituição, né, como um compromisso do Estado, né, principalmente entre o Estado social, o Estado individual, o Estado intervencionista. Né. Então, dentro, por exemplo, aqui do título 2, que é elemento limitativo, a gente vai ter, dentro do elemento limitativo, além dos direitos individuais, a gente vai ter aqui direitos sociais. Esses direitos sociais, eles vão estar regidos dentro de elementos sociológicos. Por quê? Os direitos sociais, eles são compromissos do Estado com categorias de classe, com categorias macro, como, por exemplo, sindicatos, são um bom exemplo. Os sindicatos são um bom exemplo, categorias de classe de trabalho. Né? O que o Estado faz aqui? Ele garante que ele vai prover e garantir e também não interferir na organização classista de trabalho. Né? Então, ele vai garantir a representatividade setorial de trabalho dentro do Estado. Né? Então, aqui também ele é muito parecido com os elementos limitativos, só que os elementos limitativos dizem quanto à pessoa. Aqui não é necessariamente quanto à pessoa, é um compromisso do Estado quanto à sociedade como um corpo social. Então não é dirigido a alguém, né? Não é dirigido a alguém, mas é dirigido a um setor, é dirigido a um recorte social. Né? É dirigido a um recorte social. Aqui a gente vai ter elementos categóricos de estratificação social, para que isso seja observado. A gente vai ter, né, obviamente aqui, né, a ordem social como um elemento sociológico. A ordem social aqui, principalmente, ela estabelecendo reunião de grupos, organização de grupos, iniciativa popular legislativa, ou seja, o povo poder se organizar e propor legislação. Isso vai ser possível dentro da ordem social. Né? Aqui a gente vai ter uma garantia fundamental também, que é o direito de reunião. O direito de reunião é um dos direitos de conquista mais importantes ali pós-67, né? Na Constituição de 88. Porque não pode ser proibido, nem cerceado, nem interferido pelo Estado qualquer elemento de reunião. Né? Existe uma liberdade sociológica de reunião. Isso não tinha, depois do ato institucional 5, né? A gente tinha uma vedação ao elemento de reunião sem conhecimento prévio do Estado sobre o que se tratava lá. Né? Se você quiser criar uma ONG, se você quiser criar uma ordem, uma associação de discussão ou qualquer coisa do tipo, você pode fazer isso. Se você quiser criar uma religião, você pode fazer isso. As garantias religiosas também estão aqui na ordem, na ordem sociológica. Inclusive, por isso que a ordem econômica também vai estar presente em caráter sociológico. Enquanto o tributo e o orçamento vai estar aqui em elementos orgânicos, a ordem econômica, que também vai estar dentro do mesmo espectro, vai estar em elementos sociológicos, justamente porque a ordem econômica vai dar benefícios ou não a elementos sociológicos. Né? Ele vai dar limitações de tributo, ele vai dar limitação de tributação, ele vai dar impedimento de limitação, né, de tributação. Né? Ele vai dar a prévia organização dos tributos, né? A impossibilidade de determinadas. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, quando tinha o ICMS, lembra do ICMS?
que tinha toda uma polêmica no SMS porque era dupla tributação, né? E foi julgado de fato como sendo. Porque a ordem econômica entende que tributar duas vezes a mesma coisa afeta os elementos sociológicos, os direitos sociais, né? Os direitos de categorias sociais, né? O Estado não pode receber duas vezes da mesma classe econômica. Né? Conseguem compreender isso? Bom, eu vou fazer a chamada aqui enquanto vocês estão aí pelos nomes de vocês. Deixa eu ver se ninguém está com o nome apagado aqui. Não? Então vou tomar uma aguinha lá, 5 minutinhos e a gente está de volta, beleza? Intervalinho.
Bom, é isso aí então, vamos nessa? Vamos continuar então. Deixa eu pôr de outra cor aqui. Bom, sendo assim, a gente vai para elementos de estabilização, né, pessoal? Por elementos de estabilização, a gente vai falar de elementos que vão estar destinados, vamos colocar assim, a assegurar a solução de conflitos, né? Vocês têm aí CMA, né? Essa matéria com a Thaís, etc. Só que aqui a gente vai estar falando de elementos de estabilização constitucional, né? Conflitos constitucionais, né? A defesa da Constituição, do Estado, né, das instituições democráticas, aqueles que vão constituir elementos de defesa da Constituição, né? Então, certamente, né, a gente vai ter como exemplo, né, dentro dessa estrutura, obviamente os elementos de defesa vão estar presentes aqui, né, como elementos de estabilização, como, por exemplo, o artigo 102, né, que vai estar sobre elementos de tradição constitucional, de controle de constitucionalidade, né. A gente vai ter aqui na organização do Estado também, a gente vai ter elementos de interferência, né, de intervenção nos estados e nos municípios, em caso de crise, em caso de necessidade, né. Ali também a gente vai ter, na organização de poderes, né, a gente vai ter como exemplo os processos de emenda à Constituição, de modificação constitucional, né. A gente vai ter a jurisdição constitucional, né, como que o STF, por exemplo, vai trabalhar para fazer jurisdição constitucional, né? Então a gente vai ter elementos aqui para estabilizar crises, para estabilizar falta de comunicabilidade entre a Constituição e a realidade, né? A gente vai ter aqui elementos os quais a gente vai trabalhar com um termômetro de realidade constitucional, né? Aqui a gente vai estar trabalhando com elementos que vão fazer com que a Constituição se mantenha estável. Em qualquer problema que a Constituição encontre, ela vai ter que se manter estável. Então, por exemplo, quando uma norma criada pelo Estado ela se coloca contra a Constituição vai trazer para a gente a possibilidade de controle constitucional dessa legislação. Nenhuma norma pode ir contra a Constituição. Então ela vai ter lá a sua forma de ser julgada para ser anulada, né? Para perder seus efeitos constitucionais, seus efeitos de acordo com a Constituição, justamente por uma proteção à Constituição, né? A gente já falou lá, por exemplo, do artigo 60, parágrafo 4º, que vai impedir algumas modificações na Constituição, né? Isso vai estar dentro dos elementos de estabilização, obviamente, né? Assim como a possibilidade do legislativo mudar a Constituição quando permitido, também é um motivo de estabilização constitucional. Vejam, por mais polêmico que seja, e é extremamente polêmico, eu mesmo não enxergo como algo bom, né? Mas o Temer fez o teto de gastos, lembra da emenda do teto de gastos no governo Temer? A justificativa é a estabilização, né? Porque se não tivesse teto de gastos, o Estado ia entrar em colapso econômico, né, da ordem econômico-financeira. Por mais que a gente possa ter discordâncias, o objetivo dessa emenda era a estabilização da Constituição, né? Assim como defender a ordem democrática, a ordem de defesa, né? Esses são elementos que a Constituição traz que vão permitir, né, que a gente tenha, que o poder público entenda pela manutenção do Estado com com seus elementos orgânicos e elementos limitativos, né? Então os elementos orgânicos e limitativos vão ter que ser garantidos, né, na estrutura constitucional. E por isso eles vão precisar
ter esses mecanismos, né, de estabilização, né, para que eles não possam ser superados aí dentro dos limites constitucionais. Por quê? Porque a norma de fundamentação de Estado e direito é a Constituição. Então essa deve ser mantida sob a realidade do Estado. Nenhuma norma pode nem deve ir de encontro à Constituição. A Constituição deve sempre estar acima dessas distribuições. Dá para entender isso? Acho que essa parte é simples, né? Bom, por fim, a gente tem os elementos formais de aplicabilidade, né? Que vão encontrar normas que vão estabelecer regras, vamos colocar assim, de aplicação constitucional. Então a gente vai ter, vamos ter aqui instrumentos de aplicação do Estado, né? E aqui a gente vai ter, deixa eu até mudar de cor aqui, a gente vai encontrar principalmente o preâmbulo, as disposições constitucionais gerais e os atos de disposição constitucional transitória. Por quê? Esses três elementos, eles vão dar, eles vão constituir uma formalidade de como que a Constituição deve funcionar, né? A gente vai estudar o preâmbulo em breve, se o preâmbulo tem ou não tem força normativa, né, o preâmbulo constitucional, mas o preâmbulo ele vai trazer ali o zeitgeist, o espírito da Constituinte, né? É até interessante, porque assim, o preâmbulo ele não é uma norma, ele não está nem no artigo 1º, nem no artigo 2º, ele está antes de qualquer coisa. Quando vocês abrirem a Constituição de vocês, a primeira coisa que vai aparecer é o preâmbulo, que vai estar escrito: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício de direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de nossa sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias promulgadas sob a proteção de Deus. Essa é a parte talvez mais polêmica do preâmbulo. A seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Ora, aqui a gente tem um elemento formal que vai trazer os objetivos fundamentais. O que o constituinte originário pensava sobre a aplicação da Constituição, né? Então, aqui a gente vai ter essa forma, essa fundamentação, né, bem interessante de como deve ser, como o constituinte imaginava a aplicabilidade, né, do sistema brasileiro constitucional, né? A mesma coisa as disposições constitucionais gerais, que vão trazer como a Constituição deve ser lida, como a Constituição deve ser organizada, qual que é o índice constitucional, como que são os elementos que a Constituição quer trazer, o que cada título significa, o que cada fundamentação significa, né? Ela vai trazer quase como um manual de como devemos ler a Constituição, ou seja, uma forma de aplicabilidade. E os atos de disposições constitucionais transitórias são aqueles elementos que vão trazer para a gente algumas esferas de leitura, algumas esferas de aplicabilidade constitucional diferentes da Constituição anterior. Hoje em dia, para a gente é muito fácil, que a gente já passou aí mais de 30 anos, né, 32 anos da instituição da Constituição de 88, só que lá no começo era importante, onde a gente ia saber que existem algumas normas de aplicabilidade direta, algumas normas de aplicabilidade indireta, né? Por exemplo, muitas normas elas estão presentes na Constituição dependentes de normas legais, né, dependentes de outras normas que a fundamentem, né? Então, a gente vai ter na ADCT todo um manual também de quais são as diferenças, quais são as transitoriedades entre a Constituição antiga e a nova. Hoje em dia já está tudo muito mais estabilizado, né? Qual que é a questão aqui? A questão é que a gente vai estar colocando não normas de atuação imediata, não normas de direito.
A gente não tem um direito propriamente dito aqui, a gente não tem um direito, mas sim, a gente tem uma estrutura formal de regularização da Constituição. Então a gente tem uma norma formal que vai indicar para a gente como que a Constituição deve ser lida, como que a Constituição foi fundamentada, como, sobre quais pilares, sobre quais aspectos a Constituição foi feita e como que essa Constituição ela vai implicar nesses outros elementos que a gente estudou até aqui. Vocês conseguem compreender isso? Tem alguma dúvida aqui? Bom, vou parar e voltar aqui, porque senão ficam aparecendo as anotações. Sendo assim, para a gente finalizar, né, para a gente finalizar nosso estudo, rapidamente, isso aqui é bem fácil, talvez seja importante para a gente conhecer um pouco da nossa história constitucional, né, como que nossas constituições trabalharam. Né, a gente já viu várias questões sobre isso. Em tese, a gente teve, né, essas 8 constituições. Em tese, por quê? Porque a Constituição de 69, talvez ela não seja considerada uma Constituição, só uma modificação da estrutura da de 67, né? Mas existe todo esse procedimento aí que nos faz pensar, né? Não é muito claro para a gente, talvez, né? Entre essas duas constituições aqui vai ter uma divergência se a Constituição de 69, por ser uma emenda constitucional, se trata de uma Constituição mesmo ou não. Muitos autores vão falar que não, porque é só uma emenda constitucional, outros vão falar que sim, porque muda a forma de poder, né, o elemento constitutivo de uma para outra. Mas aos poucos vamos entender com cuidado. Né? A gente teve a nossa primeira Constituição em 1824, né? Vocês entendem isso na história, né? Porque a gente teve a independência, né? Todo aquele movimento da República Brasileira, né? Que foi imperial, né? Ela não foi republicana de imediato, ela tinha um império ali como sua instituição. Antes disso, a gente tinha, né, o Brasil, né, na verdade, fazia parte do Reino Unido, de Portugal e Algarves, né? Passa a ser, né, da família real portuguesa como independente, né, da instituição brasileira lá, vocês sabem muito bem, em 7 de setembro de 1822, né? E daí é juntada uma assembleia e faz a primeira Constituição, que tem como elemento constitutivo a forma imperial, ainda a forma monárquica, né? Ainda absolutista e unitária. Né? Então a gente tinha ali um governo monárquico, hereditário, né? Na família Orleans-Bragança. Né? Mas a gente também tinha uma Constituição representativa ali, a gente tinha um parlamento. Né? A gente tinha um parlamento também. O que a gente tinha ali? A gente tinha poder legislativo e executivo, mas a gente ia ter ali o chamado poder moderador, né? Instituído pelo imperador. Né? Era monárquico, mas era monárquico com representação. Né? Isso é bem interessante na Constituição de 1824. Talvez muito inspirada ali pela Inglaterra, né? nesse momento. Né? É interessante que nesse movimento, né, a Constituição Imperial ela traz muitas modificações relevantes para a gente, né? Porque a gente tem a modificação das capitanias hereditárias para províncias, né? No Brasil, isso de um ponto de vista territorial, a gente tinha um poder central com uma presidência de um poder central, além, né, da dinastia imperante, do poder moderador do Dom Pedro I ali, né, que era o imperador e defensor perpétuo do Brasil, né, colocado assim. Né? A gente teve nossa capital instituída, finalmente, numa Constituição, né? Na época, o Rio de Janeiro. Né? A gente tinha uma Constituição ortodoxa, não sei se vocês se lembram das classificações, a Constituição brasileira instituía que a religião católica apostólica romana era a religião oficial do Brasil, religião obrigatória oficial, né? A gente tinha um poder legislativo, a gente tinha eleições indiretas para o poder legislativo,
né? A gente tinha, a votação era censitária na época, né? Então tinha toda aquela questão em condições econômicas, vocês lembram dessas questões, né? Mas enfim, a gente tinha principalmente a figura do poder moderador do imperador ali como uma grande centralidade. Por curiosidade, pessoal, a Constituição de 1824 foi a mais vigente no Brasil, né? Ela durou 65 anos. De todas as nossas constituições, a mais longa foi a Constituição Monárquica, né? De 1824. Demorou aí 65 anos para a gente ter essa Constituição. E o que marcou ali, pessoal, muita polêmica, né? Vocês lembram bem da cabanagem, da farroupilha, da sabinada, lembram disso? Da balaiada, né? A gente teve muitas revoltas aí baseadas na Constituição de 1824, né? Ela durou muito, mas ao mesmo tempo também ela teve muita polêmica ali nela, né, para tentativa de derrubada, né? Até que derruba, de fato, né? Aquela derrubada histórica, se a gente for pegar ali, não é muito bem uma derrubada, né? Floriano Peixoto ali, amigão ali do imperador, né? Não foi necessariamente. A gente institui a República em 1891, né? Uma república tecnicamente num regime representativo, né? O artigo 1º da Constituição de 1891 firmou um regime representativo, né? Mas a gente ainda tinha o voto de cabresto naquela época, né? Tinha uns probleminhas aí na República, né? A gente começa a chamar a capital não de capital imperial, mas de Distrito Federal, né? Tira a religião oficial, justamente por ser república, a gente passa a ser Estado laico em 1891, isso é bem interessante também do ponto de vista organizacional, né? Tira o poder liberador, a gente tem uma função bicameral na época, né? A gente já institui o Senado e a Câmara em 1891, né? A gente já tem presenças muito marcantes sobre o que é a nossa Constituição hoje, né? A Constituição de 1891 ela é muito baseada nas Constituições liberais, né? A gente tem uma Constituição muito parecida com os Estados democráticos progressistas. Claro que com aquele jeitinho brasileiro, né? Que tiveram alguns probleminhas aí na República Brasileira, mas ainda assim teve, né, a primeira declaração de direitos, né? A primeira declaração de direitos assinada, né, já internacionalmente foi adicionada à Constituição. Então a gente já começa a pensar em direitos individuais ali, ainda que não claros, mas já pensar em direitos individuais. Era uma Constituição mais sobre organização do Estado, sobre elementos organizacionais, mas já ali com alguma preocupação, né, com direitos individuais. Por exemplo, o habeas corpus está presente, né, em 1891 já. O habeas corpus está presente como direito da liberdade de ir e vir, né? Principalmente porque a gente está ali muito próximo, né? A gente está 3 anos, né? Depois da abolição da escravatura, né? Então a gente já tem essa preocupação de mostrar internacionalmente ali a nossa ideia de liberdade. E também dura bem, né? Dura quase 40 anos a Constituição da República, né? A Constituição da República dura bastante. Isso aqui foi chamado de República Velha, porque 39 anos depois veio uma Constituição que dura pouco tempo, né? Que é chamada do segundo governo provisório, né? Que é a tal da Revolução de 30. Né? Ali antes da gente entrar em 34, a gente teve um governo provisório ali, ou seja, basicamente a gente ficou um tempo sem Constituição, né? Que lembra da República do Café com Leite, que tinha antes Minas e São Paulo, ficava interferindo entre elas. Então tem essa revolta sobre esses domínios oligárquicos entre o poder econômico, principalmente o poder econômico no sentido rural, né, dos latifundiários. Tem essa revolta e a gente tem ali em 30, de 30 a 34, quase como uma suspensão da República, né? A gente tem ali uma intervenção estatal, né, para que a gente possa formar em 34 a Constituição de 1984, que tem toda essa relação com
a nova forma de ver direitos individuais. Por quê? Por quê? Porque a Revolução de 30 vem logo depois da crise de 29, da quebra da Bolsa de 29. Então a população começa a sofrer na pele muito as questões econômicas. E que população? A população pobre do Brasil? Claro que não, a população pobre do Brasil já estava ferrada desde muito antes, né? Mas principalmente a classe, ainda na época chamada de classe do burgo, da burguesia brasileira, né? Ou seja, aqueles que não eram grandes empresários, grandes latifundiários, os ricos brasileiros, mas tinham ali o domínio do comércio, né, dessa parte, começam a sofrer muito com a República Brasileira e principalmente pelos interesses rurais, né? Porque se a gente tinha a República do Café com Leite, a gente tinha os presidentes com seus interesses latifundiários. Então a burguesia brasileira, né, ainda com esse nome na época, ainda, eu falo com esse nome porque ainda tinha esse movimento conceitual do que era o burgo, né? Se revolta ali para trazer essa nova Constituição em 34, que é a Constituição mais progressista até 88. Tão progressista que durou só 3 anos. Né? Ela é muito baseada na Constituição de Weimar, da Alemanha. Ela já traz ali a eleição direta representativa. Infelizmente, ainda não se pensa na ideia, por exemplo, de tirar as categorias de voto, porque, por exemplo, o analfabeto não poderia votar, isso era estratégia política também, em 1891, né? O analfabeto não poder votar, principalmente por conta da quantidade de ex-escravos negros que estavam nas cidades, ninguém queria que eles votassem, né? Isso não é retirado ainda naquele momento. Mas já traz um rol de direitos fundamentais, né? Já traz um rol de declaração de direitos, né? Já traz a ideia da Constituição rígida, né? Já traz a ideia de uma Constituição de direitos, né? E é interessante isso porque é a primeira Constituição que traz, né, no artigo 178 da Constituição de 34, aquela ideia de que a Constituição não pode ser mudada, que a gente tem hoje, né? E principalmente com a ampliação de direitos fundamentais, né? Além do habeas corpus, a gente vai ter também o mandado de segurança, né? Enfim, a gente vai ter ali toda essa estrutura. Em 34, quem é o presidente eleito, aqui democraticamente eleito, a gente tem o Getúlio, né? E quem dá o golpe no Getúlio, né? Em 37? O próprio Getúlio, né? O Getúlio dá o golpe do Estado e ele mesmo institui, em 37, né, a Constituição, né? E a gente vai ter ali o partido autoritário, né, que é o do Getúlio ali na época, né, a ação integralista, a gente vai ter essa união junto com a Aliança Nacional Libertadora, que são os partidos sindicais de esquerda, né? Então, basicamente, o Brasil nunca foi tão... hoje a gente fala que o Brasil é polarizado, mas o Brasil foi polarizado em 37, porque a gente tinha um bipartidarismo, né, uma formação de 2 movimentos, um movimento autoritário e um movimento socialista, né, com a Ação Integralista Brasileira e com a Aliança Nacional Libertadora. E o Getúlio meio que anda entre os dois, isso que é interessante, o verdadeiro populismo getuliano, né, ele vai agradando todo mundo ali, e depois de algumas tentativas, né, a gente tem, né, eu acho engraçado que tem uma galera que fala que o Brasil tem um histórico comunista. O maior histórico comunista do Brasil é no Exército, né, a Intentona Comunista e a Coluna Prestes, né? A maior tentativa de golpe brasileiro comunista foi dentro das Forças Armadas, né? Olha só que interessantíssimo isso no Brasil, né? Ali com o Prestes. É um movimento muito turbulento, né? No estado que o Getúlio proporciona ali, né? No estado, no regime federativo nominal dele, nominal porque é ditatorial, né? Certamente ditatorial, e o Getúlio, ele implementa, sim, direitos importantes. Ali os direitos sociais são os mais ampliados, vocês sabem, né? Os direitos do trabalho são instituídos ali no movimento do Getúlio. É interessante isso, porque assim como as constituições fascistas, principalmente a italiana, os direitos sociais são muito bem valorizados, os direitos individuais não. Ou seja, a gente tem um retrocesso da Constituição de 34 com direitos individuais, com garantias fundamentais. Mas os direitos sociais são pensados. Isso faz parte do regime populista, né? Faz parte do que o próprio Getúlio
tinha em mente ali, né? Então, a gente já tem ampliação de direitos sociais, né? Claro que com repressão, etc., né? Teve muita tortura também nesse movimento, nesses 8 anos a gente teve sim torturas no Brasil, né? Teve muito problema ali, né? Obviamente, era uma ditadura, né, em 37. E o problema é que em 37 o Getúlio tinha muito apoio, principalmente dos estados fascistas europeus, né? Principalmente da Espanha e da Itália, né? Apesar de que o Getúlio era bom, né? Então ele também tinha excelentes relações com os Estados Unidos, né? Tinha boas relações com os Estados Unidos também, mas, né? A guerra acabou, né, em 45. A guerra acabou em 45 e aquela relação do Getúlio com a construção com o governo italiano pegou mal, né? Tem todo aquele problema da morte, né, do jornalista lá, que agora me fugiu o nome, que leva lá ao Getúlio se matar, né? O Getúlio se suicida. Daí, felizmente, não o suicídio do Getúlio, né? Mas felizmente a gente tem a possibilidade ali de fazer nossa segunda Constituição Republicana no Brasil em 46. Aí sim, né, o Brasil se alia já, né, já aliado aos aliados, né, já com mais apoio dos Estados Unidos, isso vai ser decisivo em 64, né, o Brasil já começa a ganhar um forte apoio dos Estados Unidos, né, só que a gente tem uma Constituição muito parecida com a que a gente tem hoje. Tirando o rol de direitos fundamentais, né, que não era amplo, não era tão garantista, a gente tem ali todas aquelas relações com a democracia social, né, com a social-democracia. A República, ela de fato existe, as eleições diretas, a gente vai ter ali grandes governos, lembrados até hoje como o do Juscelino Kubitschek, né, que vai ter a mudança da capital, mas a gente vai ter um movimento, essa República Nova, né, que de fato vai trazer uma república interessante. Uma coisa interessante, pessoal, que é bem diferente de hoje, de 46, é que a gente votava para presidente e para vice. A gente não tinha uma chapa. Você escolhia o presidente e o vice separadamente. Isso dava uma confusão, né? Isso deu tanta confusão que a gente elegeu Jânio e Jango, né? Duas pessoas muito diferentes, um conservador e um social-democrata, ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, né? E vocês já conhecem a história, o que aconteceu, né? O, 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 o Jânio renuncia na esperança que o Jango ia renunciar, o Jango não renuncia, né? Porque tinha todo aquele conflito ali nessa época, a Guerra Fria instituída. Aproveita um dia do Jânio visitando a China, né? E daí pegam essa ideia da ameaça comunista, etc. E daí vem a tomada em 64 da República, né? A tomada da República em 64. Não vejo essa discussão como polêmica no sentido de foi vontade do povo, não foi vontade do povo, isso não influencia. A questão é que houve uma tomada de poder, uma derrubada de poder, né? Com principalmente no ato institucional 1, dizendo sobre a República Temporária, né? Falando que em 68 teriam as eleições diretas, era lei instituída pelos próprios militares, né? O que não aconteceu, o que logo em 67 se torna Constituição autoritária, né? A Constituição de 67 ela tem um movimento de república, mas uma república militar, né? Sem eleições diretas, né? A gente vai ter ali as eleições indiretas do Poder Executivo, né? Que começa ainda com um poder legislativo, né? A gente tem um poder legislativo naquele momento, só que muito brevemente a gente tem a dissolução, né, do poder legislativo, e já com a perseguição ali de vários congressistas, né? Então a gente tem vários nomes na história de que eram congressistas que são perseguidos ali. Daí a gente tem ali durante esse período de 67 o mais cruel de todos
as instituições, porque a gente tem o ato institucional 5, né, que talvez seja o mais violento já baixado na história do Brasil, né, certamente, não tenha dúvida que dentre todos esses, o ato institucional 5 ele foi feito em 68, um ano depois da Constituição, e durou até o fim, né, que suspendia ali, mantia a Constituição como uma Constituição de vigor, mas ficavam suspensas garantias constitucionais a critério do Poder Executivo, né? Então, suspendiam-se qualquer direito individual, se assim o Executivo quisesse e os poderes militares ligados ao Executivo quisessem. Então, a gente ia ter investigação sem contraditório, né? Não aplicação de direito de advocacia, né? Não aplicação de transparência de julgamento de questão, né? A gente não tinha necessidade de nenhuma demanda de popular de demonstração. Eu sempre tenho o tiozão do Zap que fala no regime militar que era bom que não tinha corrupção. Não tinha investigação também, né? Não tinha como mostrar. Né? O ato institucional 5 dava essa ordem, né? Suspendeu-se o habeas corpus, né? Talvez como um dos elementos mais cruéis aí, suspendeu a possibilidade de habeas corpus, né? O ato institucional 5 no artigo 11 tinha, que tem até anotados, excluem-se qualquer apreciação judicial de todos os atos praticados de acordo com o ato institucional e atos complementares. Então, ou seja, a discricionariedade governamental do Poder Executivo formado pela atividade militar não cabia apreciação judicial. Qualquer ato era legal. Então, basicamente, o ato institucional 5 falava o que for decidido pelo Poder Executivo não pode ser discutido judicialmente. E a gente teve um período de terror aí, terror mesmo, pelo menos na década de 70, né? Mas morreu pouca gente. Que morreu pouca gente, um monte de gente sumiu, um monte de gente foi torturada, com as torturas mais terríveis possíveis aí, né? As histórias hoje não são mais histórias, já tem suas comprovações, né? Mas enfim, a gente teve ali, claro, quais são os pontos positivos? Nenhum. Não, mas eu, como não posso falar isso, né? Tenho que dar os pontos positivos ali no regime Médici, ali, diante de toda a crueldade do Médici, a gente teve o tal do milagre econômico, né? A gente teve a grande aceleração do crescimento industrial no Brasil. Isso por quê? Porque o Médici excluiu a importação, né? Colocou a lei de reserva de mercado brasileiro. Quem é um pouquinho mais velho aí se lembra que não tinha tanta marca no Brasil há tanto tempo atrás, né? Quem aí viveu um pouquinho dos anos 80 aí, se lembra que você tinha que comprar o seu quichute ali e não tinha uma Nike ali para você comprar, né? Porque a gente tinha lei de reserva de mercado. Para impulsionar o mercado brasileiro, né? O Médici fez essa estruturação para tentar ali impulsionar o mercado brasileiro, né? Tanto que a gente teve até na época o Gurgel, que fez muito sucesso, né? Foi a única fábrica de carros no Brasil. Mas, enfim, a gente teve toda essa questão. Em 80, né, em 1980, a gente começou a ter a abertura. Então, assim, o período repressivo no Brasil, ele dura a década de 70, né? Período repressivo. Em 80 vai demorar ainda 8 anos para a gente terminar o regime militar, mas a gente começa ali, claro, porque em 80, pessoal, começa todas essas instruções. Por quê? Como eu já disse, né, a gente tem forte influência do governo norte-americano nos países da América Latina. Por quê? E coincidem tantas ditaduras na América Latina? Pela própria briga. Isso é muito triste para a gente, né, na nossa falta de personalidade, né? Porque o problema era que a grande briga nessa época era sobre quem conquistava mais, né? Os soviéticos ou os americanos. Então, quem chegasse primeiro pegava uma ideologia para eles ali, apesar de o mais interessante que apesar de os Estados Unidos não ser totalitário, né, influenciou e patrocinou as ditaduras da América Latina só para que elas não fossem comunistas, né? Ou seja, estivessem financiadas pela União Soviética. Enfim, só que na década de 80 isso começa a abrir, né? A gente tem a perestroika, que vai dando fim ali à União Soviética, né? Começa o fim da União Soviética, que vai terminar em 89 também. Então a gente vai ter a revogação do AI-5, né? A gente vai começar a ter
a discussão da anistia para retorno de exílio, né? Então a galera que estava exilada começa a voltar, né? A lei de anistia também sai ali. A lei de anistia até hoje é muito polêmica, porque basicamente, beleza, vamos dar anistia, mas a lei de anistia, ela é uma faca de dois gumes, né? Ela coloca lá que serão perdoados os perseguidos, e usa a palavra perseguição, né? Os perseguidos pelo regime militar, só que qualquer Constituição que vir depois, qualquer ordem que vir depois, não vai poder condenar os militares também que praticaram qualquer ato que seja inconstitucional, né? Mas isso não é justo? Claro que não, né? Aqui a gente vai... enfim, mas enfim. Isso já está até discutido internacionalmente já começa a aparecer. Em 83 a gente já vai ter a manifestação das diretas, né? E a partir de 85 começa a discussão da Constituição de 88, longa discussão da Constituição de 88, muito envolvida com setores sociais, com audiências públicas, né, com representação direta popular, né, liderada lá pelo Ulisses Guimarães, que depois morreu misteriosamente aí, né? Mas enfim, a gente teve todo esse período aí, então, de 83, 85 a 88. Então dá para a gente perceber que o período grave mesmo do Brasil quanto ao ato nacional 5 na Constituição de 67, né, foi ali na década de 70, depois dessa emenda, né, que inclui o ato institucional 5 como forma constitucional, né, 69 para frente. Foi a década de 70, a partir da década de 80 a gente já tem a abertura. Né? A abertura não deixa de ser uma república militar, permanece como uma república militar, não tem eleição direta, mas, né, a gente já tem a abertura e já tem a minimização desses conceitos. Bom, em 88, então, a gente tem a promulgação, né, que já começou meio falhada, né, porque o Tancredo morre, antes de... Né, nosso primeiro presidente morre, daí já assume o Sarney, né, daí o primeiro presidente eleito foi o Collor, que também não deu certo, então a gente já teve a gente já queimou a largada com dois problemas ali, né. Daí a gente teve os dois únicos presidentes que terminaram seus mandatos, né, Fernando Henrique Cardoso e Lula, né? Daí depois a gente tem a Dilma, que também cai, e agora a gente tem o Bolsonaro, bem-vindo ao nosso presente, né? E aqui a gente tem já uma Constituição fortemente lida a partir dos direitos e garantias individuais, né? Uma Constituição muito extensa, justamente para proteger essas fundamentações, né? Uma Constituição muito extensa, que até agora dura 32 anos. A gente já está chegando perto aí na República Velha, né, que teve 39 anos. Esperamos aí que ela dure mais tempo, né? Bom, é isso. Dúvidas, comentários, alguma questão? E o silêncio reina. Ok. Sendo assim, sem questões a serem levantadas, a gente encerra por hoje. Beleza? Uma boa semana para vocês e até mais.